Quais são os 5 principais medos que um terapeuta sistémico tem no início da sua carreira? Olá, bem-vindos ao podcast Humor Pod. Eu sou a Catarina Rodrigues Batista, terapeuta, facilitadora e formadora de constelações familiares. E acredito que o amor é a força mais poderosa do universo. Semanalmente, vou partilhar contigo dicas práticas para poderes implementar esta terapia na tua vida, mas também histórias de quem foi impactado pelas constelações familiares. O amor pode mudar a nossa vida e é sobre isso que vamos falar neste podcast. No início da carreira de terapeuta de constelações familiares, é muito natural enfrentarmos uma série de medos, de incertezas. Uma vez que estamos-nos já a aventurar por um território novo e muito desafiador. E entre esses medos, eu reuni 5, que são aqueles mais comuns que surgem no início de uma carreira de terapeuta sistémico, que são o medo da insegurança. Ou seja, eu ter falta de confiança e dessa forma sentir-me insegura para conseguir facilitar uma constelação. Então, os meus alunos costumam dizer: eu ainda não me sinto preparado, eu ainda não estou, eu ainda não me sinto capacitado para facilitar uma constelação. E este medo que advém da falta de confiança no método acontece porque realmente nós precisamos de experimentar uma, outra e outra vez. Este medo desaparece com a prática das constelações familiares. Por isso é que no curso que eu ministro existe uma parte que é um estágio para que os meus alunos possam realmente fazer esta prática uma vez, duas vezes, várias vezes, para eles, quando forem para o mercado de trabalho, irem com confiança naquela terapia que vão aplicar e que vai ajudar muitas pessoas. E desta primeira insegurança, deste medo da insegurança, surge um segundo medo, que é o medo do fracasso. E então eles dizem: será que eu vou ser capaz de ajudar outras pessoas? E aqui este medo vai muito certeiro no medo que eu tinha no início, que era: se eu não consigo ajudar a minha família, como é que eu vou ajudar a família dos outros? Então eu tinha aqui medo de fracassar. Eu tinha medo de que a terapia que eu estava a aplicar não fosse eficaz o suficiente para ajudar as outras pessoas a superar os seus desafios familiares. E este medo de não atender às expectativas do cliente, de não conseguir resolver os problemas do cliente, pode ser esmagador, mas também é muito enganador. Porquê? Porque, primeiro, claro que o cliente vai ter expectativas, claro que nós vamos querer resolver as situações do cliente, mas também existe aqui uma parte que é a responsabilidade do próprio cliente. A terapia das constelações familiares só temos resultado se o próprio cliente conseguir acolher dentro dele a imagem que se vai apresentar durante a constelação. Portanto, aqui nós somos os facilitadores de todo o processo, mas nós não somos os responsáveis pela solução do problema do nosso cliente. Então temos aqui o segundo medo completamente resolvido. E o terceiro medo é o medo da rejeição. Nós, como terapeutas, estamos constantemente a lidar com histórias pessoais, histórias familiares, histórias emocionais profundas e o medo de ser rejeitado pelos nossos clientes, nomeadamente pela nossa parte emocional. Eu trazia muito este peso para cima de mim. Eu sou uma pessoa muito emocional e se eu me emociono com uma história, se eu me emociono no meio de uma constelação, como é que eu fico como facilitadora? E então tinha muito este medo da rejeição.
o medo de ser rejeitado pelo cliente, não ser capaz de me conectar com ele de forma significativa, até pode ser bastante angustiante. Mas eu depois percebi que eu não tinha que fazer ali um papel. Eu era facilitadora, mas eu também, cada história que eu facilito, essa história também toca na minha própria história familiar. E eu também sou curada quando estou a fazer constelações. Portanto, é normal que eu me possa emocionar, e há clientes que dizem que curioso que tu és tão empática que até te emocionas com as nossas histórias. Portanto, este medo da rejeição acabou até por ser aqui um elo de ligação com os clientes em termos de empatia sistémica. O quarto medo é o medo da responsabilidade. E este trabalho em constelações familiares envolve realmente lidar com questões complexas, emocionais, que afetam a vida dos nossos clientes e das suas famílias. E o medo de assumirmos responsabilidades pelo bem-estar emocional, pelo bem-estar até físico, porque há muitos que vêm até nós por questões de doença, pode ser realmente aqui um medo esmagador, avassalador no início da carreira. Mas, como eu já vos disse, há sempre aqui uma divisão. Eu faço o meu trabalho, então eu assumo as minhas responsabilidades, assumo as responsabilidades por conduzir a constelação de A até Z, até ao fim, do princípio ao fim, eu assumo as minhas responsabilidades de escolher representantes para aquela constelação, eu assumo a responsabilidade, inclusive, no fim, o cliente dizer assim: não era isto que eu queria, muito provavelmente porque ele também não, na entrevista que nós fazemos, não conseguiu explicar aquilo que ele queria, e às vezes isso acontece, a pessoa tem uma expectativa, mas ainda não conseguiu chegar à raiz daquilo que queria constelar, e então também para eu me precaver desta. O cliente colocar em cima de mim toda a responsabilidade, eu escrevo o tema e depois digo ao cliente: então é este o tema que nós vamos constelar, e por vezes eu já tenho dito ao cliente, mas não foi isso que me pediu no início desta constelação. E ser muito assertiva, muito direto com o nosso cliente. E por fim, o medo do julgamento. No fundo, aqui um bocadinho preocupados com o que os outros terapeutas possam dizer, com o que outros colegas possam dizer, com o que a nossa família possa dizer, e até mesmo com o que os nossos clientes possam pensar sobre as nossas habilidades mais intuitivas ou mais pragmáticas, da nossa própria abordagem terapêutica, do estilo de constelação que nós fazemos. Nós podemos ser julgados aqui por várias coisas, mas o medo do julgamento externo pode afetar a nossa confiança e a nossa autoestima. Então nós temos que perceber e saber lidar com o julgamento. Quem julga são os outros. Nós temos que saber lidar com esse julgamento. Então esse julgamento tem muitas vezes a ver com alguns receios que eles possam ter e nada tem a ver com a nossa atividade como terapeutas. Portanto, é importante nós lembrarmos aqui que é perfeitamente normal nós sentirmos estes medos no início da nossa carreira como terapeutas de constelações familiares. O importante é reconhecer que estes medos estão lá, podem ser trabalhados e podemos até procurar algum apoio, alguma orientação adequados para superá-los. Eu própria, quando comecei a ter aquele medo de será que eu não vou conseguir ajudar as outras pessoas, não é? O medo até de ser rejeitada, eu procurei uma outra colega de constelações, fiz uma constelação e percebi a minha lealdade ao meu próprio sistema, e depois de eu ter trabalhado esta lealdade ao meu próprio sistema, eu comecei a facilitar grupos de constelações familiares a colegas do meu curso de Feng Shui vivencial. Com o tempo, com a experiência e com a prática, eu comecei a ganhar mais confiança nas minhas habilidades e a ser capaz de oferecer um apoio muito valioso e significativo aos meus clientes. Portanto, se estás-me a ouvir, se queres ser um terapeuta sistémico, um facilitador de constelações familiares, então eu tenho para ti as lives sistémicas que estão a decorrer, onde falo destes e de outros temas para te receber a ti que tens esta paixão pelas constelações e que queres passar
a ter uma profissão de facilitador de constelações familiares sistémicas. E assim nós chegamos ao fim deste episódio aqui no podcast do Amor Pod. Gratidão por estares desse lado. Este podcast não seria o mesmo sem ti. Se gostaste deste episódio, partilha com outros terapeutas, amigos e familiares. E nós voltamos a ver na próxima terça-feira. Até lá, um grande abraço.